O sujeito do desempenho transforma-se em animal laborans, uma criatura que trabalha até se esgotar. O excesso de trabalho e desempenho se intensifica até a autoexploração. O sujeito da liberdade se torna um escravo de si mesmo. Hoje, a exploração não vem de fora. O sujeito neoliberal é ao mesmo tempo senhor e servo. O trabalho sem sentido destrói o pensamento. O animal laborans não é capaz de parar, de contemplar, de fazer silêncio. O cansaço de hoje não é o mesmo cansaço de quem repousa após esforço. É o cansaço da alma, o cansaço de quem perdeu o sentido. Raspe a fina pintura da autonomia e encontrará a engrenagem sorridente. O animal laborans é o novo Messias de uma religião sem deuses, aquele que se imola no altar da produtividade e chama isso de realização. Ele não é mais o escravo acorrentado no cativeiro alheio, é um mestre de si mesmo, o capataz de sua própria alma, e seu chicote é a convicção íntima de que está construindo o futuro com as próprias mãos. Esta é a mais sublime e perversa forma de controle, quando o cárcere é confundido com o horizonte e a exploração veste a máscara dourada do empreendimento. A crítica de Byung-Chul Han nos arrasta para as profundezas dessa autoflagelação voluntária. Não há mais um soberano externo, um grande irmão que oprime com leis explícitas. O panóptico foi internalizado, tornou-se psíquico. O sujeito de desempenho é aquele que se explora por vontade própria, acreditando piamente na narrativa da liberdade. Ele é simultaneamente vítima e carrasco, o preso e o guarda da cela. O falso empreendedorismo de si é a ideologia que transforma a vida em um ativo, a subjetividade em uma marca e os desejos mais íntimos em commodities a serem otimizados. Já não se diz trabalhe para sobreviver, mas siga sua paixão, monetize seu hobby, transforme seu sonho em negócio. É uma violência recoberta de glitter motivacional? A psique então se fragmenta. De um lado, o CEO de si mesmo, ávido por resultados. De outro, o funcionário exausto, culpabilizado por sua própria exaustão. A depressão e o burnout não são mais falhas do sistema, mas sintomas de um sacrifício que se consuma no altar do eu. A liberdade nesse contexto é apenas a permissão para escolher a forma do próprio esgotamento. Na realidade contemporânea, essa máquina opera em ciclo ininterrupto. Veja o fenômeno dos empreendedores digitais, que dormem com o smartphone ao lado, como um terceiro travesseiro, confundindo vigília com produtividade. Observe a cultura das startups, onde a jornada de 80 horas semanais é glamourizada como mudar o mundo, enquanto a ansiedade é medicada e normalizada. Os aplicativos de produtividade, os cursos de gestão do tempo, as planilhas que mapeiam cada minuto da existência, tudo isso são ferramentas para aprimorar a autoexploração. Nas redes sociais, a persona é um negócio em constante expansão. A vida vira conteúdo, o afeto vira engajamento, a existência vira um currículo. O indivíduo já não se relaciona, faz networking, já não descansa, mas faz uma desintoxicação digital para retornar com mais força ao campo de batalha. A linguagem do mercado invadiu o santuário da subjetividade e nós, animal laborans, corremos em rodinhas iluminados por telas, convocados não por um senhor, mas pelo imperativo interno de não desperdiçar nosso potencial,
somos máquinas que, ao acreditar piamente em sua liberdade, tornam-se as mais eficientes e silenciosas prisioneiras. O cansaço é um novo orgasmo, uma prova visceral de que se existiu, de que se foi útil, de que se extraiu da própria carne até a última gota de potencial. O animal laborans, em seu êxtase perverso, não encontra mais fronteira entre o que produz e o que é. Ele não tem um trabalho, ele é o seu trabalho. A vida, em sua exuberância caótica e improdutiva, o ócio, o tédio criativo, a pura contemplação sem objetivo, é vivida como um desvio patológico, um pecado contra a divindade do desempenho. O ser não é mais consumido pelo trabalho. O trabalho consome o ser, até que só reste uma função, um avatar cansado, um fantasma de si mesmo. Aqui a psicanálise lacaniana nos oferece a chave perversa, um gozo, não o prazer, que é regulado e limitado, mas o gozo, uma satisfação que escapa à lógica do bem-estar, que é experimentada como dor, como excesso, como um fracasso que, no entanto, constitui o sujeito. O sujeito contemporâneo goza de seu próprio cansaço. Ele o exibe nas redes sociais como uma insígnia de honra, um sinal de que está na batalha. A frase "estou exausto" não é mais uma queixa, mas uma afirmação de valor. É o gozo de transformar o próprio corpo e a própria psique em um território de exploração infinita, de extrair prazer da própria dilapidação. Esse gozo é um motor que mantém a máquina funcionando, mesmo após o combustível da necessidade material ter se esgotado. Trabalhamos não para viver, mas para dar sentido a uma existência que, paradoxalmente, esvaziamos de tudo que não seja trabalho. O burnout não é o ponto de parada, é o cume sacrificial, o momento de maior intensidade, onde a autoexploração atua seu ritual máximo. A produtividade tornou-se um fim em si mesma, um culto sem Deus, onde o sujeito é ao mesmo tempo o sacerdote e a hóstia. Na paisagem digital e corporativa, isso se manifesta como uma patologia normalizada. O profissional que responde e-mails às 23 horas não faz por obrigação explícita, mas por uma compulsão interna, pela necessidade ansiosa de sentir que está por dentro. O hustle culture glorifica o dormir pouco e o trabalhar muito como virtudes morais. Os aplicativos de meditação e mindfulness são vendidos não como portas para a autorreflexão, mas como ferramentas para otimizar o foco e aumentar a resiliência, isto é, para suportar mais pressão. O lazer foi cooptado e se transformou em tempo de qualidade ou recarregar as baterias, uma pausa estratégica para retornar com mais eficiência à linha de produção da própria vida. O sujeito já não sabe quem é sem seu cargo, sem suas metas, sem a lista de tarefas. Quando perguntado "o que você é?", ele responde com o que faz. A pergunta "e você? Como vai?" já não espera uma resposta sobre o estado de ser, mas sobre o nível de atividade. Nesse universo, a pergunta mais aterrorizante e subversiva que se pode fazer a alguém não é quanto você produz, mas o que resta de você quando você para de produzir. A resposta, frequentemente, é um silêncio assustador, o eco de um ser que, consumido por sua própria função, descobriu-se um fantasma habitando a máquina que um dia acreditou ser livre. Pare. Simplesmente pare. Nesse instante de interrupção voluntária, um terremoto silencioso abala os alicerces da máquina. O animal laborans, em seu estado de exaustão gloriosa, esqueceu-se do mais radical dos atos, o ócio contemplativo. Não a preguiça indolente, filha da apatia, mas o ótium antigo, o tempo vazio, grávido de si mesmo, onde o pensamento brota sem objetivo, sem métrica, sem a urgência de se tornar produto. Esse silêncio não é uma ausência,
É uma presença densa e ameaçadora. É o vácuo onde o eu poderia, finalmente, escutar seu próprio eco e perceber que foi reduzido a um fantasma funcional. O sistema não teme o trabalhador cansado, teme o sujeito descansado, porque um espírito repousado é um perigo revolucionário. Byung-Chul Han aponta que a sociedade do cansaço é, paradoxalmente, uma sociedade que aboliu o repouso genuíno. O lazer foi sequestrado e transformado em tempo livre, o intervalo entre uma produtividade e outra preenchido com consumo e entretenimento passivo, que é apenas outra forma de estímulo e drenagem. A verdadeira pausa, o não fazer, que é um fazer-se, foi criminalizada. Chamam-na de procrastinação, de falta de ambição, de desperdício. Mas o que é esse desperdício, senão o território da própria vida? No ócio contemplativo, o tempo desacelera e se espalha, permitindo que as ideias se liguem de forma não linear, que a angústia se acalme e mostre suas raízes, que a alma respire para além dos pulmões. É no tédio profundo, como sugere Nietzsche, que a criatividade verdadeiramente nasce, não a criatividade encomendada para a inovação de mercado, mas a que brota do excesso de vida, não da sua falta. É um ato de resistência porque desliga o sujeito da matriz de desempenho, mesmo que por alguns momentos. É uma greve íntima. Na realidade hiperconectada, a busca por esse silêncio tornou-se o novo luxo radical. Desligar as notificações, fazer um digital detox, fugir para lugares sem sinal, são todos sintomas de uma ânsia desesperada por um vácuo que o sistema se esforça para preencher com ruído. A pessoa que se recusa a responder uma mensagem de trabalho após o expediente não está sendo relaxada. Ela está, mesmo que inconscientemente, traçando uma fronteira ontológica. Ela está declarando: eu existo para além do que produzo para você. A prática meditativa autêntica, que não busca otimizar o foco, mas sim esvaziar a mente de objetivos, é um treino para essa deserção. O simples ato de olhar pela janela sem um propósito, de caminhar sem um destino, de deixar o pensamento vagar livremente, tornou-se um gesto político. Num mundo que exige que every second counts, o sistema teme esse silêncio porque ele é o berço do pensamento crítico, da arte descompromissada, do desejo que não foi cooptado pelo consumo. É no ócio que o animal laborans pode pela primeira vez fazer a pergunta que o liberta: e se eu não quiser ser uma máquina? O ruído do mundo existe para abafar justamente essa interrogação. O cansaço é o último suspiro de um Deus que se assassinou. Não o cansaço que pede repouso, mas aquele que se exibe como troféu. A fumaça residual de um sacrifício que o próprio animal laborans ofereceu a si mesmo no altar de seu potencial infinito. Esta é a forma final e mais insidiosa de submissão, aquela que dispensa o tirano. O opressor não está no andar de cima, nem por trás das câmeras de vigilância. Ele habita o território íntimo da psique, sussurrando imperativos de eficácia através de um megafone internalizado. A obediência já não é uma resposta a uma ordem, é a própria arquitetura do ser. Ele não precisa de um chefe, ele mesmo se cobra, se pune e, com uma dedicação de fanático, se destrói. Esta exaustão gloriosa é o mecanismo de controle mais eficiente já concebido. Um sujeito exausto é um sujeito domesticado. Sua energia drenada é a garantia de que não haverá revolta, nem sequer o ímpeto para um pensamento verdadeiramente subversivo. A rebeldia exige vitalidade, exige um excesso de força que transborde e questione as estruturas. O animal laborans, porém, esgota-se no cumprimento de metas que ele mesmo estabeleceu, tornando-se incapaz de sequer imaginar um mundo fora da lógica do desempenho. Sua obediência é ativa, entusiástica, e por isso absolutamente letárgica em seu cerne político. Ele é o servo perfeito porque acredita ser senhor. O sistema não o oprime,
Ele o incentiva a se explorar até a exaustão. E depois vende-lhe soluções paliativas para a dor que ele mesmo causou. Os apps de meditação, os retiros de wellness, os suplementos para burnout. É um ciclo de negócios perfeito. Vende-se o veneno e o antídoto, e o cliente agradece pela oportunidade de se consumir de maneira mais consciente. Na paisagem concreta, observe o linguajar corporativo, vestir a camisa, ser proativo, entregar resultado. São feitiços que transformam a submissão em virtude. Veja a patologização do descanso. Quem tira férias verdadeiramente desconectadas é descompromissado. Quem estabelece limites é pouco flexível. A exaustão se tornou a prova social última de comprometimento. Um sinal de que a pessoa levou o jogo a sério o suficiente para se anular nele. As próprias plataformas digitais são máquinas de produzir fadiga. O scroll infinito, a demanda por atenção constante, a pressão pela performance social. E o sujeito, no centro desse redemoinho, acredita que está construindo seu legado, quando na verdade está assinando sua própria sentença de renúncia. Ele se pune por não ser produtivo o suficiente e se recompensa com mais trabalho. No fim, a obediência através da exaustão é a mais bem-sucedida revolução do capital. Ele convenceu o escravo de que a liberdade é uma questão de eficiência na labuta. O trono do poder permanece vazio, porque cada um carrega seu próprio tirano dentro de si e o cultua com o suor de sua própria testa. A cela é voluntária, e a chave foi jogada fora pelo próprio prisioneiro, que acredita, com todas as suas forças restantes, que está voando.